3 dicas para você acabar com medo de ficar de fora do trade, e a terceira delas vai mudar a forma como você enxerga o mercado e também o seu operacional. Bora lá para esse vídeo? Primeira coisa é, por que você precisa eliminar esse medo de ficar de fora da operação? Sabe por quê? Porque isso está fazendo você perder dinheiro. Quando você fica com medo de perder a oportunidade, o medo de perder o trade, você acaba entrando na operação antes da hora. Você acaba sofrendo aí com as entradas antecipadas. Ou então você acaba entrando em operações que parecem à primeira vista ser boas operações, mas depois elas não se confirmam e você acaba perdendo dinheiro. Muitas vezes você fica mal posicionado e aí o seu stop fica muito curto, ou então você tem que colocar um stop muito maior do que aquele que estava previsto no seu gerenciamento e você acaba muitas vezes sendo violinado, perdendo dinheiro, e isso gera também impactos indiretos, né? O perder dinheiro é um impacto direto aí de que você está sofrendo com a questão de entrar antes da hora, com a questão desse medo de ficar de fora do trade. Mas tem impactos indiretos também, que muitas vezes são piores do que esse impacto de perder dinheiro naquela operação. Por quê? Porque eles geram uma bola de neve maior ainda. E o principal impacto indireto é a questão da frustração, é a questão da raiva que te dá. Por quê? Você olha que você, cara, acertou a análise, o mercado fez um movimento que você previu às vezes que ele ia fazer, e aí você perdeu dinheiro porque você entrou antes da hora e por isso você ficou mal posicionado. Ou então te dá aquela frustração do tipo, cara, não era uma boa oportunidade e aí você entrou num trade que você nem deveria ter entrado porque você entrou antes da hora. Isso te dá uma frustração tremenda. Essa frustração muitas vezes é o start para um dia de fúria, para autossabotagem, para indisciplina, para operar fora do plano e tudo mais. Então você precisa acabar de uma vez por todas com esse medo de ficar de fora do trade, porque isso está fazendo você fazer muitas operações ruins e perder dinheiro quando você poderia estar ganhando. E da onde vem este medo? Da onde vem o medo de ficar de fora do trade? Bom, o famoso FOMO, né? FOMO é uma sigla do inglês Fear of Missing Out. Medo de ficar de fora. É o medo de perder a oportunidade. Esse medo, ele vem de um instinto primitivo que nós temos de fazermos parte daquele grupo, daqueles indivíduos que a gente percebe que tem maior potencial de sobreviver. Aqueles indivíduos que a gente enxerga como sendo os indivíduos que têm o potencial de ser mais bem-sucedidos. Isso é um instinto primitivo. Ou seja, muitas vezes você nem percebe isso é acionado. Então, trazendo tudo isso para o mercado, é óbvio que você quer fazer parte do grupo dos ganhadores. Você quer fazer parte daqueles que ganham dinheiro no trade. Então, quando você tem medo de ficar de fora de um trade, é porque você está com medo de não pertencer ao grupo daqueles que vão ganhar dinheiro naquela operação. Sabe aquele medo de todo mundo postar no grupo do WhatsApp #meta, vida de trader, vamos pra praia, e você não fez nada? Ou você perdeu dinheiro enquanto os outros ganharam? Isso alimenta esse seu FOMO. Isso faz com que você tenha cada vez mais medo de ficar de fora. Medo de ficar de fora desse grupo de pessoas que ganharam dinheiro naquela operação, que ganharam dinheiro naquele dia e você não ganhou. E aí você vê as oscilações do mercado, você vê o mercado se movimentando e você também quer aproveitar. E se você estiver numa sala de call, às vezes é pior ainda, porque a gente falando, peguei, entrei, tô nessa, blá, blá, tô ganhando, e você de fora e você também quer participar da festa. Na real não é participar da festa, né? É participar desse grupo de ganhadores. E então, epa, Luana, peraí, mas o que eu faço com tudo isso? Ok, já entendi que é um instinto que vem de um instinto primitivo, mas então como é que eu vou mudar tudo isso para que eu não sofra mais com esse medo de ficar de fora, para que eu consiga guardar o momento certo de entrar na operação, entrar em boas operações? Para isso, eu te trago aqui 3 dicas práticas. A primeira delas é: diga a você mesmo e fale com você mesmo, converse com você mesmo. Isso é uma estratégia de controle emocional. Sim, diga a você mesmo: não existe o trade da vida. Não existe o trade da vida. Converse com quem já vive do mercado. Converse com aqueles traders que você admira. Estude a história deles. Eles não mudaram de patamar financeiramente. Eles não mudaram a vida deles. Eles não conquistaram a #vida de trader deles num único trade, num único dia. É um conjunto. E aí, quando você consegue mudar essa sua visão, dizer para você mesmo: não existe o trade da vida, você consegue amenizar esse sentimento do tipo: meu Deus,
Deus, mas o que vai acontecer se eu ficar de fora dessa operação? Nossa, eu vou perder a oportunidade da vida. Não existe a oportunidade da vida no mercado. Existem diversas oportunidades todos os dias, todas as semanas, e você tem que ir construindo os seus resultados. Então, a primeira dica para você acabar com esse FOMO, esse medo de ficar de fora é: diga a si mesmo: não existe o trade da vida. Segunda dica é: analise os seus resultados num tempo gráfico maior. Pare de dar tanto valor para uma única operação, para um único dia. Comece a analisar como estão os seus resultados nos últimos 2 meses, nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses. Entenda que a gente precisa expandir essa nossa visão e passar a ver os nossos resultados num tempo gráfico maior, para que a gente consiga analisar como um conjunto e não como um trade isolado. Você acaba gerando muito medo quando analisa os resultados de maneira isolada. Nossa, se eu não entrar nessa operação, nossa, se eu não ganhar dinheiro nesse trade. Mas esse trade é só um, se você perder ele, dane-se, vai ter outros e mais outros e mais outros. E aí, quando você entende que é este conjunto, tudo fica mais fácil. E aqui você pode perguntar para você mesmo: o que vai acontecer de verdade se eu perder esse trade? De verdade, pensando no conjunto dos meus resultados, pensando que eu sou trader para operar hoje, amanhã, depois, semana que vem, mês que vem, o que perder este trade significa nesse conjunto? Significa nada. Significa que você perdeu uma oportunidade e depois vai aparecer outra, e depois mais outra, e depois mais outra, e faz parte do jogo. Tá tudo bem perder oportunidades que você não está pronto para aproveitá-las, né? De nada adianta você entrar num trade que você entra de qualquer jeito, entra sem gerenciamento, entra estando emocionalmente alterado. Então, muitas e muitas vezes, é melhor até ficar de fora da operação. E a terceira dica, e que vai mudar a sua visão a respeito do mercado e a respeito do seu operacional, é: metrifique quantas oportunidades o mercado te dá ao longo do período, ao longo de um dia, mais do que isso, ao longo de uma semana, ao longo de um mês. Quantas oportunidades, segundo o seu, né? Se você, assim, seguir realmente o seu operacional, quantas oportunidades de bons trades você tem? Talvez você chegue à conclusão que, cara, numa semana eu tenho oportunidade aí de 50 operações no tempo que eu opero, eu tenho oportunidade aí de 20 operações. Então, nesse cenário, se eu perder uma, se eu perder duas, se eu perder 5, cara, vai fazer diferença? Realmente, eu não vou conseguir bater minha meta, eu não vou conseguir ter resultados positivos se eu perder 5 operações numa semana, se eu perder uma operação num dia. Afinal de contas, nesse horizonte de tempo maior, de uma semana, de um mês, quantas oportunidades o meu operacional me dá? 20, 30, 50? Então, 1, 2, 5 é nada. Quando você consegue ter essa visão, você vai ver que a sua mente vai explodir e que esse medo de ficar de fora do trade vai mudar completamente. Trouxe aqui para você 3 dicas para você acabar com esse medo de ficar de fora do trade. Mas é o seguinte: lá na escola Market Minds, nós temos uma seção completa de conteúdos, com muito mais conteúdos, com muito mais aulas, com exercícios, com outros exercícios práticos para você acabar de uma vez por todas com essas entradas antecipadas, com esse medo de ficar de fora que tá roubando os seus resultados. E não é só isso. Lá na escola Market Minds a gente tem conteúdo para acabar com os outros sabotadores. Dia de fúria, não parar quando tá perdendo, aumento indevido de mão de alface. Temos também conteúdos específicos para ansiedade, tudo mais, com aulas ao vivo, com monitores, com muito e muito mais. Então, se você ainda não conhece, clica aqui no link que vai estar aqui na tela e também na descrição para você conhecer a maior escola de controle emocional do trader. E eu estou esperando você lá na escola para que a gente possa fazer um trabalho verdadeiro para que você mude a sua mentalidade, adquira domínio emocional e possa ganhar dinheiro no trade. Porque esse é o grande foco do meu trabalho e eu estou aqui e principalmente lá na escola para ajudar você.